Oi, gente, tudo bom? Nossa, desde aquele primeiro vídeo que eu fiz pra vocês, falando que eu tinha chegado, como foi minha primeira semana na Austrália, quanta coisa aconteceu. Eu vou atualizar vocês sobre tudo isso, principalmente como que foram esses 4 meses de imigrante aqui na Austrália, o que eu já posso falar pra vocês, e vou contar um pouco melhor dos surtos e das sofrências e das alegrias que é ser um imigrante na Austrália. Vem comigo. A gente surta várias vezes. Você que tá pensando em estudar. Eu acho que, e eu posso falar tranquilamente, não é a Austrália, né? É você sair do seu lugar, você sair do seu país. Por mais que você more sozinho no país, tipo, você mora sozinho, né? Cuida da minha vida. Ou sou casado, ou qualquer coisa. Essa locomoção para um país de cultura diferente, com pessoas diferentes, pessoas que você... Eu tenho amiga aqui, mas é diferente, sabe? Eu não tenho uma base familiar aqui na Austrália. Quando você tá no Brasil, mesmo que você more num estado diferente, talvez seja um pouco mais preciso, mas mesmo num estado diferente, você sente que você tá... Tipo assim, você tem pra onde correr. Estando em outro país, você não tem pra onde correr. É tudo por sua conta. Então, é uma sensação de desamparo mesmo. É cortar o cordão umbilical de todas as formas possíveis. Então, a gente tem muitos surtos. Eu falo por mim e falo pelas pessoas que eu conheço aqui, brasileiros, que também tiveram surtos, né? E continuam tendo. Acho que a gente ainda vai ter um pouco até se acostumar de verdade. E quando eu falo surtos, é o quê? Surto mesmo. Eu tive... minha mãe não sabia disso, mas eu vou contar aqui que eu tive um dia que eu tava tão estressada, tanta coisa na minha cabeça, tanta preocupação, que eu simplesmente caí no choro. Um choro assim, mas um choro, gente, que eu acho que eu nunca sofri desse jeito. Era um choro sofrido. Era uma coisa assim, emocional mesmo, uma descarga emocional. Que era tudo junto, medo, achando que eu tava fazendo tudo errado. Tipo assim, uma coisa muito louca, né? E apesar desse momento ter sido um choro sofrido desse jeito, eu tive outros momentos que eu fiquei assim muito aflita, pensando, será que eu tô fazendo a coisa certa? Assim, não de estar aqui, mas a coisa certa aqui. Será que eu tô trabalhando no lugar certo? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou perder o meu visto se eu fizer assim, assim, assado? Será que eu vou conseguir dar conta de fazer essa tarefa da faculdade? Porque aperta, sabe? E aí a gente fica muito, muito desamparado mesmo. Mas o bom é, isso acontece, sei lá, em 4 meses, aconteceram 3 vezes. E já faz um tempo que não acontece. Então, assim, a balança é muito positiva, né? Eu acho que quando a gente tá pensando, você talvez tá pensando em fazer, a gente sente muito medo, mas a gente também é muito ingênuo. A gente sente medo pelas coisas que a gente não deveria sentir medo. E talvez as coisas que a gente devesse sentir medo, né, devesse sentir esse medinho assim, não vale nem a pena também, porque a gente passa por elas e a gente aprende, a gente cresce com elas. Então, é interessante esse ponto de vista, assim, hoje em dia, né? É claro que daqui a pouco, um mês, uma semana, eu posso pensar outras coisas, mas eu tenho me descoberto muito, assim, enquanto pessoa. E olha que eu sempre achei que eu fosse, assim, dona de mim. Eu sempre achei que eu me conhecesse muito bem. A terapia tá em dia, mas estar aqui por minha conta e essa liberdade é muito louco. Uma coisa que eu queria falar com vocês sobre esse processo é a importância da gente escolher bem o curso e as nossas condições financeiras, assim. Eu peguei um curso caro. O meu curso é um curso caro. E eu não vim com dinheiro para pagar o curso inteiro. Eu não paguei o curso inteiro no Brasil, eu paguei só os primeiros 3 meses. E se você vem sozinho, que nem eu fiz, trabalhar e estudar um curso que é um curso mesmo, sério, né? Não é só um visto, não é um curso de inglês, é um curso de faculdade. Ele exige de você tempo e uma dedicação que quando você tem que trabalhar para pagar, muitas vezes você não vai ter. E assim, dá para fazer? Dá, eu tô fazendo. Mas é bem desgastante. Então, o quanto você puder juntar de dinheiro, se você fazer um curso caro aqui, pra você ter um pouquinho, pra pagar o curso um pouquinho mais, ter mais tempo, ou venha antes. Eu vim faltando 1 semana pra começar o curso. E eu não trabalhei nessa 1 semana. Hoje, eu acho que eu deveria ter vindo 1 mês antes, até 2 meses antes do curso começar, pra já ir trabalhando e conseguir já juntando um dinheiro, assim, sabe? Dá pra você juntar. Você tem trabalho fácil aqui. Emprego, na verdade, não trabalho. Talvez você não vai trabalhar na sua área, mas tem muito emprego de garçonete, pra fazer estocagem, pra trabalhar com obra. E paga relativamente bem. O hospital paga bem. Só é muito cansativo. Mas assim, tem emprego.
você pode demorar um pouquinho mais para você conseguir um trabalho na sua área. Não vou falar que é impossível você conseguir, acho que você consegue, mas com tempo. Então, assim, eu teria vindo uns 2 meses antes, talvez, para começar a juntar esse dinheiro sem um tempo muito contado, sabe? E para me acostumar, dá tempo de me acostumar com o processo. Eu acho que eu deixei tudo muito em cima. E uma coisa que eu queria falar com vocês, e eu vou deixar um vídeo para vocês falando sobre isso, é sobre a escolha do seu curso, da agência que você está fazendo, do seu agente. Eu tenho visto muita gente penar aqui por ter escolhas erradas, ter que trocar de curso, a escola colocar em acomodações bizarras, prometer uma acomodação, esse do outro, e agências famosas, tá? Agências, inclusive, que eu lidei e que eu fugi, Deus me tirou dessas agências aí. Então, tenha bastante cuidado com o que você está comprando. Pesquise bastante antes. Não confie em tudo que a agência fala pra você sem pesquisar, sabe? Tenha cuidado com isso. Aqui a segurança é muito boa. Eu gravo vídeos aí, vocês estão vendo, tranquilamente na rua com o celular, mas também existem situações. Eu não fui pros bairros que aqui eu já dei uma pesquisada, que são os bairros assim, mas que tem um pouco mais de acontecimentos, sabe? Então não é que seja, nunca vai ser que nem o Brasil, não é que nem o Brasil. Mas existem sim uns locais que talvez sejam um pouquinho mais perigosos para você fazer livre, de verdade, como todo lugar no mundo, tá bom? E custo de vida. Eu vou separando, vou fazer, mas eu falei que aqui tem emprego, né? Então com o emprego que você tem, você consegue sobreviver comendo bem, com seu aluguelzinho em dia. Então o poder aquisitivo, ele acho que vale a pena, sabe? Você trabalha e você tem um dinheiro pra você fazer as coisas. Não é uma coisa absurda. Mas também, se você avaliar, as coisas não são baratinhas, né? Eu nunca comprei nada, eu acho que por $1. Nenhum chocolate. Os chocolates são $2 do chocolate que eu compro. Acho que o que eu comprei mais baratinho foi uma xícara, que era R$1,75. A água, 1 litro é 90 cents. Mas eu acho que foi a única coisa. Então, isso tem que ser levado em consideração, tá? Não se assuste, mas assim, o que você ganha aqui dá pra você comprar. Mas quando você vem trocando real, aí, minha filha, é muito caro. Quando você faz a conversão, você acha tudo muito absurdo. É porque ganhando aqui o dólar australiano, aí faz mais sentido. E aí, uma coisa muito importante que eu acho pra falar pra vocês é o quanto eu tô apaixonada por Sydney. Passados os surtos, o que a gente vê é um país que funciona e é muito difícil a gente desver isso, sabe? É um país que... E engraçado que eles reclamam aqui de coisas que não funcionam e pra mim as coisas funcionam muito. A comparação é absurda, né? Por exemplo, eu já me peguei reclamando dos ônibus daqui e aí eu faço o exercício de lembrar, cara, faz a comparação. Então... Os transportes funcionam muito mais do que no Brasil. Existe modos de você chegar muito mais tranquilos. A segurança é absurda, é incomparável a questão da segurança. O comportamento das pessoas. É engraçado, quando eu vejo pessoas fazendo alguma tipo grotesca, falando alto na rua, fazendo algazarra, baderna. Deus me perdoe falar isso, mas na maioria das vezes é brasileiro. Porque o resto não faz isso. Existe um grande respeito pelo próximo, sabe? Sobre o espaço do próximo. Então, tem umas coisas assim... Não quero tô falando mal do brasileiro, tá, gente? Só tô fazendo comparação de que eles realmente não fazem. A gente tem um certo costume trazido da nossa cultura de não pensar muito no próximo. E aqui se pensa muito e se respeita demais. Ontem eu fui pegar o ônibus, tava super de noite já, tipo 10 horas da noite, na rua deserta. E tranquilo, vida normal, o ônibus chegou e resolveu. E a gente tem uma coisa de achar que só o brasileiro é gente boa, né? Tipo assim, que faz as coisas pelos outros, assim, pra quebrar o galho. Isso não é verdade. Quebrar o galho, eles quebram. O que eles não fazem é ilegalidade pra quebrar o galho. Mas eles quebram o galho. Por exemplo... Ontem mesmo, tava tendo uma rua interditada. O motorista do ônibus, ele teve que passar por outra. Então, ele passou por outra na esquina da onde tinha um ponto que ele não passou, porque estava interditado. E ele gritou para as pessoas, vem cá, o ônibus é aqui, é agora. E aí ele deu tempo das pessoas chegarem e pegarem o ônibus. Foi bacana da parte dele, quebrou o galho, mas ele não quebrou a lei.
Eu tô muito encantada, assim, com a diferença de você viver num país que as coisas funcionam muito mais. A gente tem essa experiência visitando outro país, mas morando em outro país as coisas ficam um pouco mais absurdas, sabe? Assim, tipo, muito escancarado como que é o dia a dia de um país quando você mora nele e se comparando com o Brasil, sabe? Uma coisa que eu fiquei muito surpresa é como aqui nada fecha se chove, né? As coisas... Teve uns alagamentos no início, mas as coisas foram resolvidas e as coisas causam, tipo, susto. Não alagou, né? Como assim alagou? Enfim, eu fico me perguntando o que a polícia daqui faz, porque eles não vai fazer muita coisa. Eu me pergunto mesmo, porque a segurança é muito absurda. Essa tranquilidade de você andar na rua sem medo. Por exemplo, mulheres, a gente não é abordado, a gente não tem medo de ser abordado de uma forma estranha na rua, sabe? De receber alguns tipos de cantada na rua. Pode acontecer? Pode, mas assim, numa frequência mínima. Então, eu acho que isso pesa muito, muito mesmo, quando você mora em um lugar. A segurança e a chance, as oportunidades. Então, pra você que tá pensando em vir pra Sydney, nesses 4 meses que eu tô aqui, apesar dos surtos, apesar da saudade da família, venha, vença o seu medo e venha. Porque, aliás, venha pra Sydney ou vá pro Canadá, vá pra Irlanda, não sei qual é o país que você tá pensando em ir, mas faça. Se você quer, você tem esse negocinho aí dentro de você pra você morar em outro país, vá. Faz essa experiência. O máximo que vai acontecer é você voltar para o Brasil. Mas você vai ter a experiência, então faça isso. Eu estou amando. E aí a gente vai continuar se falando. Me conta aqui nos comentários se tem alguma coisa específica que vocês gostariam de saber, que eu não falei. Se tem algum lugar aqui de Sydney que você gostaria de conhecer. E o que você tá achando dessa minha experiência, tá bom? Eu quero muito saber de vocês o que vocês querem saber também, pra eu poder contar. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Bye.